Você já ouviu falar de um experimento secreto da União Soviética dos anos 1940, em que cientistas testaram os efeitos da privação extrema de sono com um gás experimental? O que parecia ser um simples teste controlado se transformou em um pesadelo indescritível. Os prisioneiros envolvidos passaram por situações que desafiaram a razão e a ética, e os cientistas descobriram coisas que mudaram para sempre a percepção sobre os limites da mente humana. Este experimento, que testava os efeitos da privação extrema de sono usando um gás misterioso, gerou resultados que nem mesmo os próprios envolvidos conseguem descrever até hoje. Imagine um laboratório secreto, escondido nas profundezas da antiga União Soviética, onde 5 prisioneiros políticos foram escolhidos para participar de algo aterrorizante. Eles foram informados de que, se conseguissem ficar 15 dias sem dormir, trancados em uma câmara isolada, sem contato com o mundo exterior, receberiam a tão sonhada liberdade. E o que parecia uma chance de salvação logo se transformaria em um pesadelo indescritível. Os prisioneiros foram colocados em uma câmara hermeticamente fechada, onde um gás experimental foi liberado. A ideia era simples: mantê-los acordados o máximo possível. Mas o que parecia um teste controlado rapidamente se tornou algo que os cientistas não estavam preparados para enfrentar. O início foi até tranquilo, mas logo as coisas começaram a sair de controle. Agora, antes de continuar e descobrir o que realmente aconteceu com esses prisioneiros, eu quero te convidar a ficar por aqui. Se você não quer perder nada e continuar recebendo esse tipo de conteúdo que te faz pensar, clique no botão de inscrever-se abaixo. Assim você sempre estará por dentro dos nossos vídeos que exploram o desconhecido. Nos primeiros dias do experimento, tudo parecia relativamente normal. Os prisioneiros começaram a interagir uns com os outros, conversando entre si e até brincando com os cientistas através dos microfones. Eles estavam curiosos sobre o que estava acontecendo e, ao que parecia, estavam lidando bem com a situação. Alguns se dedicaram a ler livros que estavam disponíveis, enquanto outros começaram a contar histórias uns para os outros, mantendo o moral elevado. A princípio, a privação de sono não parecia estar afetando tanto assim. Não havia sinais de sofrimento físico, nem sinais claros de alucinações. Era como se os prisioneiros ainda estivessem conscientes de seu ambiente, como se o cérebro ainda estivesse conseguindo lidar com a falta de descanso. No entanto, algo estava prestes a mudar. A cada dia que passava, as reações dos prisioneiros começavam a se tornar mais estranhas. Mas por enquanto, parecia que o experimento estava sendo um sucesso controlado. Era quase como se os cientistas tivessem encontrado um jeito de manter os prisioneiros acordados sem grandes problemas. Mas ao mesmo tempo, essa aparente normalidade foi criando uma tensão crescente no ar, algo que ninguém ali conseguia prever. Agora imagine você estar em uma situação onde o que parecia estar indo bem começa a tomar um rumo inesperado. O que aconteceria se de repente as coisas começassem a sair de controle? E o pior, o que aconteceria se o medo começasse a invadir a mente dessas pessoas? Não perca o próximo capítulo, onde você descobrirá o ponto de virada desse teste. Chegando ao 5º dia do experimento, algo começou a mudar. O comportamento dos prisioneiros, que antes parecia calmo, começou a se transformar. Os sussurros se tornaram mais frequentes, até que as conversas entre eles começaram a tomar um tom mais desconcertante. Era como se o sono que eles tanto lutavam para evitar começasse a cobrar seu preço, mas de uma maneira muito mais perturbadora. Em vez de estarem apenas cansados, os prisioneiros começaram a demonstrar sinais de delírio. Alguns falaram sozinhos, como se estivessem em conversas com pessoas invisíveis. Outros começaram a ficar agitados, com os olhos fixos no vazio, como se estivessem perdidos em um pesadelo interminável. No entanto, o mais alarmante foi quando um dos prisioneiros começou a gritar de forma incontrolável. Não era um grito qualquer, era um grito que parecia vindo de um lugar profundo, onde o medo e o sofrimento estavam se acumulando de maneira desesperadora. Os gritos não paravam. Os cientistas tentaram de tudo para fazê-lo se acalmar, mas nada parecia funcionar. O prisioneiro continuava gritando por horas, sem pausas, como se estivesse sendo consumido por algo invisível. Mesmo quando os outros prisioneiros tentaram acalmá-lo, a situação só piorava. O desespero se espalhou pela câmara. Neste ponto, os cientistas começaram a perceber que o experimento estava tomando rumos assustadores. O que parecia uma simples privação de sono estava agora se transformando em algo muito mais sinistro. O que aconteceria a seguir? Seriam os prisioneiros capazes de suportar mais tempo? No 7º dia, algo que nenhum dos cientistas esperava aconteceu. Ao contrário dos outros dias, onde o ambiente estava cheio de gritos, murmúrios e conversas desconexas, agora tudo estava quieto. A câmara, antes barulhenta e perturbadora, agora era um lugar de silêncio absoluto. Nenhuma voz, nenhum som de movimento, nada. Apenas um silêncio profundo e inquietante. Os cientistas, já preocupados com os sinais de delírio dos prisioneiros, começaram a ficar alarmados com a ausência de qualquer som. Não havia mais relatos, nem pedidos de ajuda, nem gritos. A câmara estava completamente vazia de vida.
Mas ninguém sabia o que havia acontecido. O medo tomou conta dos pesquisadores. O que eles iriam encontrar quando finalmente abrissem a câmara? Será que os prisioneiros estavam mortos? Ou algo ainda mais horrível estava acontecendo? Com o coração acelerado, os cientistas tomaram a decisão de abrir a câmara. O que quer que fosse, precisavam saber. O silêncio por si só já era um aviso de que algo estava terrivelmente errado. Quando a porta foi finalmente aberta, o que os cientistas encontraram foi além do que poderiam imaginar. O experimento, que até então parecia controlável, tinha ultrapassado qualquer limite. Mas o pior ainda estava por vir. O que eles veriam ao olhar para dentro da câmara poderia mudar para sempre a percepção de qualquer um sobre os efeitos extremos da privação de sono. O suspense está no ar. O que será que realmente aconteceu lá dentro? Não perca o próximo capítulo, onde a verdade chocante será revelada. Quando a câmara foi aberta, o que os cientistas encontraram dentro foi tão horrível que eles mal podiam acreditar no que viam. Os prisioneiros estavam em um estado completamente irreconhecível. Seus corpos estavam mutilados de maneiras que desafiavam a compreensão. Organismos expostos, membros quebrados e, o mais assustador, estavam ainda vivos. O ambiente, antes controlado e metodicamente monitorado, agora parecia ter se tornado um verdadeiro inferno. Os prisioneiros, em um estado de agonia indescritível, imploravam para que o gás não fosse desligado. Deem o gás de volta, nós precisamos ficar acordados. Gritaram, como se aquele estado de sofrimento permanente fosse a única coisa que ainda os mantivesse vivos. Eles estavam tão fora de si, tão além da dor, que não queriam mais o alívio do descanso. O desejo de permanecer acordado parecia ter se tornado uma obsessão. Um dos prisioneiros, com a voz fraca e tremendo, disse algo ainda mais perturbador. Nós somos o mal que existe dentro de todos vocês. Somos o que você esconde quando dorme. Essas palavras ficaram gravadas na mente dos cientistas, como se aquele momento tivesse revelado algo terrível e profundo sobre a natureza humana. O choque foi tão grande que nem os próprios cientistas conseguiram processar o que haviam testemunhado. Nada parecia fazer sentido. Como eles puderam chegar a esse ponto? O que exatamente havia acontecido para que aqueles homens chegassem a esse estado de desespero e loucura? O experimento nunca foi oficialmente confirmado, nenhum documento foi revelado e ninguém soube o que aconteceu com os envolvidos. O mistério só cresceu, mas a história continuou a assombrar quem a ouviu. E assim surge a dúvida: será que foi real ou apenas uma lenda assustadora? O que aconteceu na Câmara Secreta da União Soviética nunca foi oficialmente confirmado. Não existem documentos que provem que o experimento foi real, e nenhum dos envolvidos foi identificado. O caso permaneceu nas sombras, sem explicação oficial. E é por isso que até hoje ele gera tanto mistério e medo. A história do experimento do sono russo começou a circular de maneira clandestina, ganhando força em fóruns como o famoso Creepypasta. Foi ali que o relato do experimento começou a se espalhar, fazendo com que muitas pessoas, inclusive céticos, se questionassem sobre sua veracidade. O realismo dos detalhes, a intensidade das emoções descritas e o medo palpável nas palavras dos prisioneiros geraram uma tensão quase insuportável, tornando difícil distinguir o que é ficção da realidade. Mas por que esconder um experimento tão monstruoso? Se foi real, qual foi o motivo por trás de manter a experiência em segredo? Nenhuma resposta apareceu. Nenhum documento foi encontrado. Apenas o silêncio das autoridades soviéticas e a persistente dúvida na mente dos que ouviram a história. As autoridades tentaram apagar qualquer rastro desse experimento, mas os relatos, as lendas e as especulações continuam. Agora a pergunta permanece: o experimento foi real? Foi realmente um teste secreto de privação de sono? Ou é apenas uma história bem contada, uma lenda urbana construída para assustar e intrigar? Só quem esteve envolvido, se é que alguém esteve, sabe a resposta. E, como sempre, deixo a pergunta para você: o que você acredita? Deixe sua opinião nos comentários, e se você gosta de mistérios reais e histórias que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada.